Ó solidão do boi no campo, ó solidão do homem à rua. Entre carros, trens, telefones, entre gritos. O ermo profundo. Ó solidão do boi no campo, ó milhões sofrendo sem praga. Se a noite ou o sol é indiferente, a escuridão rompe com o dia. Ó solidão do homem no campo. O navio fantasma passa, em silêncio na lua cheia. Se uma tempestade de amor caísse, as mãos unidas, a vida salva. Mas o tempo é firme. O boi é só. No campo imenso, a torre de petróleo. E agora nós vamos ter um bate-papo super animado com o professor Luiz André Nepomuceno, que vai falar pra gente um pouco sobre a vida de um grande escritor e poeta muito famoso, Carlos Drummond de Andrade, que para muitas pessoas tem muito mais que 7 faces, né? Professor, é um prazer tê-lo aqui. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite do Conexão Unipam. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um dos poetas que eu mais admiro na literatura brasileira e por quem eu tenho uma profunda paixão. Drummond tem uma trajetória extraordinária na literatura brasileira, desde que ele sai de Itabira, cidadezinha do interior, próximo a Belo Horizonte, até a sua vida no Rio de Janeiro, né? Uma trajetória que começa timidamente com jornais publicados, com poemas publicados em jornais em Belo Horizonte, e acaba se transformando num dos maiores poetas da língua portuguesa, um dos mais expressivos poetas do século XX. Então, em 2012 nós completamos 25 anos sem Carlos Drummond de Andrade. E nós sabemos que além de poeta, ele foi também tradutor, cronista, né? Ele fez várias coisas. Então, fala pra gente, ao longo dessa carreira literária, nós podemos perceber que a obra dele é marcada por uma linguagem simples, coloquial. Ele tem algum estilo que nós podemos definir ou ele segue alguma tendência? Bom, inicialmente são 25 anos sem Carlos Drummond, mas são 110 anos com Drummond também, né? Porque a gente está comemorando 110 anos do nascimento dele. O Drummond não tem um estilo, né? São fases. Eu acho que todo escritor ele passa por momentos da sua vida, são momentos reflexivos, são momentos em que ele se vê influenciado por determinados poetas, tendências, linguagens estéticas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Drummond da década de 20, 30, é um Drummond tentando aprender as linguagens do modernismo paulista, daquilo que vinha se fazendo também na Europa na mesma época. Mas quando a gente pensa no Drummond de 1940, 45, já é um Drummond desiludido no contexto pós-guerra, no contexto da ditadura do Brasil de Getúlio Vargas. Quando a gente pensa num Drummond da década de 70, já é o Drummond velho, já é o Drummond pensando outras linguagens, outras tendências, e a cada um desses momentos ele assume uma linguagem específica, uma visão de mundo específica e ao mesmo tempo uma face diferente da sua poesia. Dentre essas fases, em que momento ele encontrou com o modernismo e como isso modificou a sua obra, o seu jeito de escrever e passar a mensagem para os leitores? O Drummond mais modernista, entre aspas, se a gente for pensar no modernismo paulista, é o Drummond da década de 20, 30, né? É o Drummond do livro Alguma Poesia, do livro Brejo das Almas. Em 1940, com O Sentimento do Mundo, ele já é outro poeta, praticamente diferente daquele primeiro, né? O que é a linguagem do modernismo de Drummond da década de 20, 30? É aquele Drummond mais simples, mais rápido, poemas piada, poemas que têm um apelo mais sarcástico, mais bem-humorado, em que a ideia do humor está mais presente, né? A partir das décadas seguintes, Drummond se torna um poeta mais
pessimista, mais melancólico, né? Aquela ideia do humor tende a se desaparecer ao longo da obra posterior. E em um de seus poemas, o poema de 7 fases, ele mesmo se define como o poeta Ghosh, né? Que tem até um trecho que eu trouxe aqui. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser Ghosh na vida. O que significa esse termo e por que ele mesmo se autodefine dessa forma? Na verdade, essa é uma expressão francesa, né? Gauche, em francês, significa o lado esquerdo, o lado canhoto, né? E, ao mesmo tempo, culturalmente, o lado sinistro da vida. E o Drummond se identificava como Gauche porque ele entendia que ele era aquele indivíduo que não conseguia se adequar aos modelos sociais, aos modelos políticos, à vida burguesa, à vida rotineira. Ser Gauche significava para ele, ao mesmo tempo, ser contestador, viver à margem de um sistema e, ao mesmo tempo, ser o lado esquerdo da nossa existência. Então, o Gauche seria mais ou menos isso. E dentre suas obras nós temos um poema que causou uma grande repercussão na época e ainda é um dos mais famosos dele, né, atualmente, que é o poema No Meio do Caminho. Que para quem, o pessoal de casa que não conhece pelo nome, eu trouxe um trechinho aqui também, que é aquele que fala: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Por que esse poema foi motivo de tanta polêmica na época? Esse poema deve ser mais ou menos de 1925, 24, 25, ele foi publicado inicialmente no jornal em Belo Horizonte e posteriormente foi vinculado ao primeiro livro de poesia do Drummond, que é Alguma Poesia, em 1930. É um poema que causou um estardalhaço enorme na crítica brasileira, nos leitores, porque o Drummond, de fato, estava fazendo uma coisa totalmente revolucionária na poesia, né? Quer dizer, em 1924, 25, os leitores brasileiros ainda estavam acostumados àquela poesia mais convencional, de vínculo mais parnasiano, romântico, pós-romântico. E é um poema que, em tudo, ele inaugura as linguagens do modernismo, né? Quer dizer, ele tem um impacto estranho, ele causa estranhamento no leitor. O leitor inicialmente não entende de que ele está falando. Alguns críticos até consideravam, nem consideravam como poema na época. De fato, ele já começa com um problema de sintaxe da língua portuguesa. Tinha uma pedra em vez de havia uma pedra, né? Uma série de elementos aí. Mas se a gente for analisar, é um poema que faz todo sentido, é um poema sério. Ele não está brincando, né? É um poema de caráter existencialista, em que ele fala sobre os obstáculos da vida, sobre aquilo com que você depara no momento mais difícil da sua vida. O primeiro verso dele, No Meio do Caminho, faz referência a um verso do Dante, na Divina Comédia, quando ele fala nel mezzo del cammino, né, no meio do caminho. Quer dizer, no meio do caminho da vida você depara com questões existenciais, questões políticas, você tem que enfrentar situações na vida. É um poema que é mais filosófico do que a gente imagina. Quem lê talvez não entende o sentido, mas tem toda uma história por trás, né? Na época, né, que as pessoas não estavam acostumadas a esse tipo de linguagem. Mas falando em história, uma história também muito curiosa é que o Carlos Drummond também virou nota de dinheiro em 1989. Como foi isso? Conta pra gente. Naquela época, o Brasil passava por uma série de reformas financeiras, né, na sua economia, e numa delas, se não me engano, a reforma do Cruzado Novo, a efígie do Drummond foi estampada na nota de 50 cruzados novos, salvo engano, acho que é isso mesmo, né? Naquela época também o governo brasileiro decidiu fazer uma série de homenagens a personalidades brasileiras, Drummond, Cecília Meirelles, Villa-Lobos, não me lembro mais, figuras da música, da poesia, da cultura, da arte de uma forma geral. E acabou que ele ficou um pouco mais conhecido por essa presença, né, no dinheiro brasileiro. E agora que nós estamos comemorando então os 25 anos sem Carlos Drummond, 110 com Carlos Drummond de Andrade, ele está em alta, né? Várias editoras vão relançar a obra do poeta, né? Inclusive, eu li a respeito e disse que até versão para e-book também nós vamos ter agora a partir de 2012. Fala pra gente um pouquinho agora de como está o Carlos Drummond atualmente. Durante um tempo, o Drummond ficou um pouco esquecido na mídia de maior circulação, nos grandes jornais e tudo mais. Mas agora, como as mais ricas editoras de São Paulo conquistaram os direitos de publicação do Drummond, sobretudo a Companhia das Letras e a Cosac Naif, Drummond voltou a estar em alta. Foi o escritor homenageado da Flip, né, que é a Feira Literária de Paraty.
Os jornais de São Paulo, de Minas, estão voltando a falar sobre Drummond. Na academia ele nunca deixou de ser lido, nunca deixou de ser discutido. Estou pensando assim em termos de mídias de maior circulação, né? Agora volta-se a falar de Drummond, certamente a obra vai ser cuidadosamente, tem sido cuidadosamente reeditada, inclusive com edições críticas. Isso vai estimular cada vez mais a obra do Drummond, inclusive no âmbito dos leitores, leigos, e no âmbito da academia, né? Sempre bom. Sem dúvida, um dos poetas mais expressivos da literatura brasileira e da língua portuguesa no século XX. Merece com todo louvor. Muito obrigada, espero que vocês aí de casa tenham gostado de saber um pouco mais sobre a vida desse célebre autor, célebre escritor, Carlos Drummond de Andrade. Professor, muito obrigada então, mais uma vez, por você estar aqui esclarecendo, né, tantas dúvidas e contando pra gente coisas interessantes, né, sempre. Muito obrigada, espero tê-lo mais vezes no Conexão Unipam. É um prazer, sobretudo, falar de uma coisa que me interessa tanto, e é um prazer também a oportunidade de estar aqui falando sobre Drummond. Eu que agradeço. Então é isso aí, gente. Conexão Unipam dessa semana fica por aqui, mas semana que vem temos muitas informações para você. Um excelente fim de semana, um forte abraço e até o próximo Conexão Unipam.